Olá, amados irmãos, graça e paz em nome de Jesus. Tudo bem com vocês? Irmãos, finalizamos no vídeo passado a história primitiva. Agora vamos iniciar a história patriarcal, que compõe os capítulos 12 aos 50 de Gênesis, falando sobre Abraão, Isaque, Jacó e José. Como são muitos capítulos, eu vou fazer igual aos anteriores, eu vou dividir em vários vídeos. Hoje nós vamos estudar os capítulos 12 e 13. A outra coisa que eu queria falar para vocês, eu decidi deixar em todos os vídeos o nome Abraão, ao invés de colocar agora no começo Abrão e depois ficar mudando, ok? Então vamos começar. Aspectos da história patriarcal. Ao iniciar a narrativa de Abraão, a Bíblia deixa de focalizar a história da humanidade como um todo e passa a concentrar-se na trajetória de uma família específica. A partir desse ponto, são preservadas e transmitidas as memórias dos grandes patriarcas que deram origem ao povo de Israel, Abraão, Isaque, Jacó e José. Todos eles se destacam por ouvir e obedecer à voz de Deus. O propósito de Deus ao escolher essas pessoas era constituir um povo por meio do qual sua vontade fosse manifestada na terra e através do qual seu plano de salvação fosse realizado para toda a humanidade. Abraão. Aqui começa a se desenvolver a obra da redenção anunciada de forma inicial no Jardim do Éden, quando Deus declarou a promessa de um futuro libertador em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Nos primeiros capítulos de Gênesis, a Bíblia apresenta Deus relacionando-se com toda a humanidade sem fazer distinção. Entretanto, a narrativa evidencia o fracasso moral e espiritual do ser humano, marcado pela desobediência e pelo afastamento de Deus. Diante dessa realidade, Deus inicia uma nova etapa em seu plano, chamando um homem, Abraão, para dar origem a um povo especial. Por meio dessa nação escolhida, ele realizaria seu propósito de revelar sua vontade ao mundo e promover a restauração da humanidade. Abraão é a figura central do livro de Gênesis e um dos personagens mais importantes de toda a Bíblia. Por meio dele, Deus deu origem à nação de Israel e lançou os fundamentos da fé do povo hebreu. As três principais religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, reconhecem Abraão como um exemplo e referência de fé. Contudo, a Bíblia ensina que o conceito de povo escolhido não se limita aos seus descendentes físicos. Ele inclui todos aqueles que compartilham da mesma confiança e obediência a Deus demonstradas por Abraão. Dessa forma, ele é considerado o pai espiritual de todos os que creem. Considerando que o relacionamento com o Senhor é fundamentado na fé em um Deus pessoal, Abraão precisou aprender a confiar plenamente nele. Deus desenvolveu e fortaleceu a fé de Abraão de três formas fundamentais, fazendo-lhe promessas extraordinárias, permitindo que enfrentasse desafios e provas cada vez maiores, revelando-se repetidamente por meio de manifestações divinas. Segundo William Ross, em seu livro, ele diz: era preciso que Abraão conhecesse a Deus, pois esse conhecimento era a base de sua fé. Deus chama Abraão. Primeira prova. Capítulo 12, dos versículos 1 ao 9. Provável, Abraão e sua família prestavam culto a vários deuses. Porém, as Escrituras insinuam que eles tinham conhecimento do Senhor, pois Abraão enviou seu servo para buscar esposa para Isaque. Em meio à idolatria, Deus se manifestou a Abraão, chamando-o para uma vida de fé e separação. Promessas pessoais feitas a Abraão. Seria famoso e reverenciado pelo favor de Deus. Tinha a responsabilidade de ser um canal de bênção para os outros. Deus prometeu abençoar ou amaldiçoar aos homens, segundo a atitude que eles tivessem para com Abraão. As extraordinárias promessas concedidas por Deus a Abraão e aos seus descendentes abrangiam três aspectos fundamentais:
herdariam a terra de Canaã, tornar-se-iam uma grande nação, muito mais do que uma população numerosa. Serviriam como instrumento para que todas as famílias da terra fossem alcançadas pela bênção divina, promessa messiânica. A primeira grande prova enfrentada por Abraão foi deixar sua terra natal e seus familiares para seguir o chamado de Deus. Ele precisava abandonar o ambiente marcado pela idolatria para desfrutar de um relacionamento mais profundo com o Senhor. Entretanto, sua obediência inicial não foi completa. Embora Deus tivesse ordenado que se afastasse de sua parentela, Abraão levou consigo seu sobrinho Ló. Esse episódio mostra que a obediência a Deus deve ser integral, pois cumprir apenas parte de sua vontade não corresponde ao padrão que ele requer. Obediência parcial para Deus é desobediência. Ao chegar à terra que Deus lhe havia prometido, Abraão passou a viver como estrangeiro e peregrino. Embora a promessa fosse que seus descendentes herdariam aquela região, ele nunca chegou a possuir a terra, exceto pelo campo adquirido para servir de sepultura à sua família. Sua primeira parada foi em Siquém e depois seguiu até o Carvalho de Moré. Nesse lugar, Deus apareceu a Abraão e reafirmou a promessa de que sua descendência receberia a terra de Canaã como herança. Em resposta a essa manifestação divina, Abraão edificou um altar ao Senhor e prestou-lhe culto, expressando sua gratidão, adoração e confiança nas promessas recebidas. A fome, segunda prova, capítulo 12, dos versículos 10 ao 20. Por falta de fé, Abraão acabou indo para o Egito, embora Deus não tivesse ordenado que ele deixasse a terra da Palestina. Nessa situação, ele recorreu à mentira para tentar se proteger do perigo, porque Sara, apesar de já ter cerca de 65 anos, ainda era considerada uma mulher de grande beleza. No Egito, Abraão não edificou nenhum altar ao Senhor e acabou saindo de lá envergonhado. Além disso, levou consigo consequências dessa decisão, como a escrava egípcia Agar e o aumento de seus rebanhos, fatores que mais tarde trariam conflitos e dificuldades. Essa experiência lhe ensinou o quanto é perigoso afastar-se da direção de Deus e confiar em seus próprios caminhos. Contenda sobre pastagens. Terceira prova, capítulo 13. Ló, sobrinho de Abraão, acompanhava-o desde Ur, e assim como ele, também havia prosperado, acumulando muitos rebanhos e servos. Com o crescimento dos bens de ambos, surgiu uma disputa entre os pastores de Ló e os de Abraão, pois já não havia pastagens e águas suficientes para sustentar todos os rebanhos. Pareceu melhor a Abraão separar-se antes que brigar. Então, com generosidade, Abraão deu a Ló a liberdade de escolher a região onde desejava viver. Ló, por sua vez, guiou-se pela aparência e escolheu toda a campina do Jordão, área onde estavam as cidades de Sodoma e Gomorra. É um exemplo de homem carnal que busca, em primeiro lugar, as coisas do mundo e, no fim, perde tudo. Por outro lado, Deus recompensou Abraão e disse-lhe para que ele olhasse para todas as bandas, que ele percorresse toda a terra no seu comprimento e largura, porque toda a terra, ao alcance de sua vista, seria sua e da sua semente, e que seus descendentes seriam inumeráveis. Então concluímos que o melhor para Abraão foi ter ficado em segundo lugar, deixando assim seu futuro nas mãos de Deus. Agora, algo para refletirmos. O que significa obedecer a Deus mesmo sem ter todos os detalhes do caminho? Quantas vezes o medo pode nos levar a decisões precipitadas? Tenho direcionado meus olhos para o que é passageiro ou para o que é eterno? Como pequenas escolhas podem nos levar gradualmente para longe de Deus? Pessoal, esse foi o estudo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E uma dica que eu dou para vocês: estejam
a cada dia meditando na palavra de Deus, lendo a Bíblia, porque é muito importante nós termos essa prática no nosso dia a dia. Um grande abraço e que Deus os abençoe.